noite. A minha vida foi marcada pelo que eu chamo de acasos com A maiúsculo. Eu descobri que, na verdade, esses acasos são atos da providência divina. É Deus o tempo todo trabalhando do nosso lado. Lá em 2002 eu tive a chance de ir em Toronto com João Paulo II e foi muito por acaso. Meu irmão, que na época era seminarista, ele ia, só que acabou sendo transferido para o seminário da Espanha. Eu acabei pegando a passagem dele e fui. E eu não tinha ideia do que era uma jornada. E eu fiquei impressionado porque, primeiro que eu me deparei com aquela multidão de jovens, né? Numa viagem internacional você vê o que é a universalidade da igreja e eu realmente não esperava nada, não fazia ideia do que seria uma jornada. E de repente a gente se depara com aquele Papa. João Paulo II passava, todo mundo chorava, era como se fosse um popstar. O tema da jornada é Vós sois sal da terra e luz do mundo. E naquele momento eu decidi que eu tinha que transformar, eu tive um passado, né? Então, de repente, transformar minha vida em alguma coisa legal. Dar um testemunho, transformar as coisas ruins que eu havia feito no passado em coisas boas. Então, naquele momento na jornada eu me senti chamado, né? E a partir de então eu comecei em todas as jornadas, virei Papa Jornada. Logo em 2005 a gente foi para a Alemanha, né, em Colônia. João Paulo II havia falecido e a gente estava todo mundo muito triste, não conhecia o Bento. E foi uma jornada fantástica. Primeiro que a gente viu como era o povo alemão. Tinha aquela ideia de alemão frio e tal, ao contrário. Foram calorosos, Colônia estava lotada, o pessoal com medo, o João Paulo II morreu, vai ficar vazio. Não, foi lotado. E foi impressionante também. Nunca vamos esquecer da cena da gente indo para o Marienfield, que era onde teve a missa final, e as famílias dando comida para os peregrinos, porque a gente ia fazer uma caminhada longa. E as criancinhas entregando, tipo, cenoura cozida, sabe? Aquilo me emocionou de uma maneira que eu falei, um dia eu quero poder fazer isso, retribuir, né, esse carinho. Nosso sonho era que a jornada um dia ocorresse no Brasil, né? Nem pensava no Rio, mas no Brasil. E quando veio a oportunidade da gente fazer o projeto para a jornada ser aqui, efetivamente, na cidade do Rio, falou, vai ser no Brasil, pode ser em BH ou Rio, então vamos correr atrás. E foi aquela festa quando a gente soube da notícia. Eu estava trabalhando muito, não tinha como participar ativamente, coordenar a equipe, enfim. Acabei me afastando um pouquinho da jornada em si, mas estava ansioso para ser voluntário e receber os peregrinos na minha paróquia. E aí, de repente, eu recebi uma ligação, não esperava, de um produtor que estava fazendo a parte artística dos eventos da jornada. Ele falou, Carlinhos, eu vi você na TV no programa da Cissa Guimarães e eu queria conversar com você para você dar um testemunho na vigília. Nossa, para mim foi impressionante ouvir aquilo porque eu não esperava e foi assim, a coisa mais impressionante ainda foi que foi no dia que eu completava 10 anos que eu havia feito o meu primeiro testemunho em público. Então eu falei, pô, é um sinal, vamos embora. E quando eu subi naquele palco, vi aquelas bandeiras, aquele povo, aqueles jovens todos, eu falei, caramba, isso é único, sou eu com eles, né? E foi realmente assim, emocionante, guardo esses momentos na minha memória para sempre. E aí eu me senti muito bem pelo fato da jornada, discípulos entre todas as nações, eu me senti um pouco isso, né? De estar ali levando adiante a boa nova, sei lá. Eu tive a felicidade de ver aquela menina bruxinha ter filho, formar família, de ver meu irmão se ordenar padre, de ver minha família se restaurar. Tive também a oportunidade de participar de todas as JMJs desde Toronto, lá com o nosso amado João Paulo II. Eu lembro que quando eu terminei de falar ali no palco em Copacabana, eu pensava na minha mãe. Minha mãe falou, poxa, você tem certeza, você vai se expor, tal, vale a pena? E assim, eu fiquei pensando muito nisso, valeu a pena, naquele momento já tinha valido a pena. Mas impressionante foi assim, na semana seguinte, decorrente da jornada, coisas fantásticas aconteceram. Eu estava em casa, saindo para o trabalho, de repente eu recebi a ligação, oi, você não me conhece, eu sou fulana, eu vi seu testemunho com meu filho, a gente se emocionou e eu queria muito que você conversasse com meu filho que ele está passando por essa situação. Você pode? Eu falei, claro, né? Naquela hora eu falei, pô, maravilha, já valeu a pena, uma pessoa. E de repente comecei a receber mensagem no Facebook, o pessoal me procurando na paróquia.
Na segunda-feira depois da jornada, meio-dia eu recebi uma ligação do meu irmão de Roma. E ele, ô Carlinhos, eu tenho um recado para você. Aí eu brinquei, de quem? Do Papa? Ele falou, é. Aí eu, tá de brincadeira, né? Ele estava com o Bento, conversando sobre a jornada, fazendo um apanhado geral. E eles estavam falando sobre a vigília e o Bento comentou que gostou muito do testemunho de um barbudinho. E aí o Papa Francisco comentou, é irmão do Padre Bruno, que o meu irmão também trabalhou com o Bento XVI. E aí ficaram falando de mim, eu falei, pô, eu sou papo de 2 papas, né? Caramba! Eu tive a oportunidade de ir em Roma recentemente, fui visitar meu irmão em Roma e a gente participou novamente de uma missa privada. Falei, pô, sou muito sortudo, né? Nasci virado para a lua. E aí a gente participou da missa, no final a gente foi cumprimentar o Papa novamente. E meu irmão nem precisou falar, meu irmão, lembra dele? Ele já veio falando, seu cara dura, que, né, cara de pau em espanhol. Eu levei um susto, eu falei, caramba, como assim? Aí ele, seu cara dura que falou para 3 milhões de pessoas, né? Eu lembro muito bem de você. Aí a gente se cumprimentou, foi uma festa. E eu falei, poxa, Santo Padre, até hoje, assim, você conquistou o coração dos cariocas, a gente te ama muito. Muito obrigado por tudo que você fez na jornada. A gente, sei lá, os frutos estão sendo colhidos. E pode ter certeza que a gente está rezando pelo Senhor. E aí no final eu falei, olha, mas eu tenho uma missão, que eu tenho que tirar uma foto com o Senhor. O pessoal do Rio me impeliu de fazer tem que fazer essa foto. Aí ele falou, claro. Pô. Aí, né, prostou para posar pro fotógrafo. Eu falei, não, tem que tirar a foto aqui. Aí eu abracei ele, tirei uma selfie com ele. E mais uma vez eu fiquei surpreso pela simplicidade, humildade de uma pessoa que podia ser 500 degraus acima da gente e na verdade é um ser humano que se faz de igual a igual. Essa é a grande lição que ele está dando, que a gente não precisa se sentir mais nem menos, a gente tem que ser humilde, entender que todos somos irmãos, iguais, e que a gente tem que fazer de alguma forma essa mensagem de Cristo, da humildade, de amar o próximo, ser de verdade, né? Não só uma palavra, mas uma ação. Hoje eu me sinto na obrigação de continuar dando testemunho, hoje eu me sinto na obrigação de, sei lá, tentar ser exemplo, mesmo não sendo exemplo, né? E da gente tentar ser melhor um pouquinho, né? E quando a gente tem um Papa como o Papa Francisco, que dá uma lição por dia, né? Seja pelo exemplo, pelas atitudes, pelas palavras, então a gente quer ser um pouquinho melhor.